amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil, a sua TV pública e pelas emissoras públicas de todo o país. O Palmeiras, que é o novo vice-líder, o Flamengo e o Grêmio vencem os seus jogos. O São Paulo tropeça em casa e a diferença agora do primeiro para o quinto colocado é de apenas 4 pontos. Na Série B, o Fortaleza volta a abrir vantagem e o vice-líder, no momento, passa a ser o Goiás. Na Série C, o Operário da cidade paranaense de Ponta Grossa é o campeão brasileiro. O time havia sido campeão da Série D no ano passado, já é bicampeão brasileiro. Vamos falar também da nova polêmica do árbitro de vídeo, que volta a ser questionado no futebol brasileiro. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, ele que é ex-árbitro da FIFA, instrutor de arbitragem, Aristeu Tavares. Estamos aguardando chegar lá em São Paulo o jornalista Guto Ablas. Conosco também aqui no Rio de Janeiro, mais um jornalista convidado, Rodrigo Campos. E como sempre conosco, o nosso comentarista titular, o Márcio Guedes. Bom, a Copa do Brasil agora no meio de semana terá os 2 jogos de volta das semifinais. Nos jogos de ida, no Rio de Janeiro, Flamengo e Corinthians ficaram no 0-0 e em São Paulo o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 1-0. Por conta disso, a nossa pesquisa de hoje é a seguinte, simples. Quem serão os finalistas da Copa do Brasil? Essa é a nossa pergunta de hoje. Quem serão os finalistas da Copa do Brasil? E você responde no nosso WhatsApp, que é o 21 971 48 9270. Está aqui, ó. 21 971 48 9270. Estou esperando a sua participação e eu começo por você, Aristeu Tavares. Prazer em recebê-lo. Veio lá do alto de Machu Picchu, com a respiração bem recuperada. Quem serão os brasileiros, quem serão os finalistas da Copa do Brasil? Boa noite, Aristeu. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Márcio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Prazer estar aqui mais uma vez. Bom, vamos trabalhar com probabilidade, né? Claro. Os 2 jogos estão abertos, mas temos que trabalhar com probabilidade. Eu entendo que o Corinthians, por jogar em casa, tem uma grande vantagem e o Cruzeiro vai jogar em casa e ainda ganhou o primeiro jogo. Então, a tendência, apesar dos 2 jogos estarem abertos e as equipes adversárias terem condições, por terem um excelente plantel, de reverter essa situação, é que efetivamente cheguem à final Corinthians e Cruzeiro. Corinthians e Cruzeiro. Ah, sim, que joga em casa, desculpe, eu ouvi mal. Primeira opinião, então, Corinthians e Cruzeiro. Boa noite, Rodrigo Campos. Prazer em revê-lo também. Para você, quem serão os finalistas? Um abraço, Bocage. Muito boa noite aos demais companheiros. Boa noite aos telespectadores. Olha, a situação do Cruzeiro ficou um pouco mais tranquila, se é que existe tranquilidade num momento como esse, numa competição tão importante como é a Copa do Brasil. Mas foi bem na primeira partida, foi beneficiado pela arbitragem na primeira partida e leva essa vantagem para o segundo jogo em casa, o que inevitavelmente lhe dá um favoritismo. Em relação ao Flamengo, obviamente que bem diferente do que aconteceu aqui no Rio, o Corinthians jogando lá diante da sua torcida vai sair mais para o jogo. Time por time, eu acho o Flamengo melhor que o Corinthians. Não vejo nenhum absurdo do Flamengo ganhar lá. Portanto, acho que a final pode pintar, assim como no ano passado, Flamengo e Cruzeiro. Vou voltar a você daqui a pouquinho, que você citou que o Cruzeiro foi beneficiado. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Muito bem, Márcio Guedes. Enquanto o Guto Ablas não chega lá em São Paulo, já está a caminho, o Denir de Florianópolis diz que vai ser Flamengo e Cruzeiro. Será um clássico regional, diz o Rodrigo Fidalgo de São Paulo. Ele aposta em Corinthians e Palmeiras. O Marquinhos, lá de Quindim, os finalistas serão Flamengo e... Cadê ele? Serão Flamengo e Cruzeiro. Muita gente apostando em Flamengo e Cruzeiro. Tem mais gente aqui, todo mundo participando, não parando de entrar mensagem. Gostaria que fosse o Mengão, mas tenho medo. Só que ele não assinou, nem disse quem serão os finalistas. O Sandro de Pedra Azul, Minas Gerais, vai ser... Eu não queria, mas vai ser Flamengo e Cruzeiro. Quem você queria, então? O Antônio de Gravatá, lá em Pernambuco. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Flamengo e Cruzeiro. E por fim, Márcio Guedes. Cadê ele aqui? Perdi, mas vamos aqui. O Sivaldo, de Megalso, diz que vai ser Flamengo e Palmeiras. Megalso? Megalso. Boa noite aos companheiros, é um prazer
Megalso. Alguém conhece Megalso? Já esteve lá? Aristeu nunca apitou lá em Megalso? Não. Rodrigo deixou um romance lá, uma saudade. Não deixei romance lá, não. Megalso. Eu vou chutar Complica, Bahia. Complica. Não é na Minas. Bahia, Márcio Guedes. Minas. Pode chutar à vontade, que você não vai Então, acertar. são 25, Márcio. Fica no Pará. Essa E eu não. agradeço a participação de todos vocês, de norte a sul do Brasil. Geralmente a gente chuta na aqui sua Bahia TV ou Minas, pública. porque são estados grandes que tem muitos municípios. Então a gente Minas, acerta. inclusive, é o que tem mais, né? Quando eu vou fora, ele vai, não, é Bahia, é Minas. Então, Márcio Guedes, Olha, eu acho que tudo pode acontecer, como já foi bem colocado aqui. São 4 grandes equipes. Não tem nada demais o Flamengo chegar na Arena Corinthians ganhar, porque inclusive o Corinthians vai ter que se abrir e o Flamengo tem condição de fazer jogadas ofensivas muito boas. E lá em Minas também, mesmo com a vantagem do Cruzeiro, eu acho que Palmeiras tem um timaço e pode acontecer tudo. Mas como é palpitômetro aqui, meu palpite é Corinthians e Palmeiras na final. Corinthians, Palmeiras. clássico regional Clássico também, regional, que você aposta. Ou seja, cada um de vocês apostou ou opinou, né, numa final diferente. Corinthians Olha e aqui, Cruzeiro, eu posso Cruzeiro e completar Flamengo. aqui Claro. do jogo do Flamengo? Nós teremos pênaltis. E o Corinthians ganha nos pênaltis. Nos pênaltis. E lá no outro jogo teremos também pênaltis. E o Palmeiras vai O ganhar nos Palmeiras ganha pênaltis. exatamente. Então já foi ainda mais aprimorado. Agora, os a sua números da opinião. Mega Sena, pode anotar aí também. Ah, tá bom, muito bem. Então, você disse que o Cruzeiro foi beneficiado por quê? Especialmente para aquele lance no finalzinho do jogo, o Palmeiras naquela oportunidade teria empatado a partida, foi o último lance do jogo e eu confesso que eu vi as imagens várias vezes, estou até agora esperando ou tentando entender o que o árbitro marcou para não validar aquele gol. A gente tem um especialista aqui, eu confesso que até agora eu estou sem entender. Você estava no Brasil? Não, mas Você eu viu o lance? acompanhei. Na verdade, eu falei aqui da última vez que estive, Sérgio, que o árbitro não é um aparelho. O ser humano não troca o chip. E nós temos hoje os árbitros trabalhando em 3 situações distintas. O mesmo árbitro FIFA que trabalha com VAR, ele trabalha na Série A com árbitro adicional. E na Série B também é escalado e não tem nem o adicional e nem o VAR. Ou seja, são estratégias diferentes. Não adianta pegar o cara, como eu fiz lá no Peru, peguei meu telefone, tirei o chip, botei o chip do Peru e fiquei lá uma semana. O ser humano não funciona assim. E isso, o protocolo do VAR determina em que você espere a jogada ocorrer para que depois você, então, com esse recurso, você decida se a jogada, se houve lance de impedimento, se houve uma falta, se houve algum empurrão, se houve alguma irregularidade. Assim, E já não que tem, aconteceu vamos isso. usar, não é isso? Exatamente. Só que o cara que trabalha nesse jogo, ele trabalha no jogo com adicional, onde ele tem que matar a jogada antes do seu encerramento, digamos assim. E é complicado. Ou seja, você tem hoje os mesmos profissionais trabalhando com estratégias diferentes. O que chamou a atenção é porque eles foram ao vestiário antes do jogo e disseram isso, que a orientação que eles próprios tinham era de mandar o jogo seguir. No entanto, ele no jogo... Mas quem foi ao vestiário é um instrutor que fica em condições normais de temperatura e pressão. Não está lá, não esteve lá. E nem foram árbitros de ponta para terem tido esse estresse, né? Ou seja... Eu acho que o árbitro ele tem o direito de parar a jogada no momento que ele acha que deve parar a jogada. Mas no VAR o protocolo Sim. não é esse, Márcio. Sim, mas ele tem No VAR que não é ver assim. que jogadas vão ser revistas pelo VAR. Quais são? Tem São- que ver isso. Interpretativas também? Não. Isso o é um problema, o né? certo são jogadas objetivas, sem interpretação. Né? É lance de pênalti. Exatamente. Tá muito claro. A regra não é clara, mas esse protocolo é claro. Ou seja, Só uma coisa. são jogadas objetivas. Agora, o bom senso indicaria que ele deveria consultar, evidentemente, né? O bom senso determina, aliás, o protocolo determina que ele deveria ter esperado o exaurimento da jogada lógico. para depois, se fosse o caso, dele não ter observado alguma coisa, consultar o VAR ou o VAR ter Eu acho que o que você acionado. falou também, eu acho basicamente essa conexão entre esse protocolo do que o árbitro deve fazer ou não deve fazer, isso está confuso no mundo inteiro. Na Sim. Copa do Mundo tivemos exemplos também disso daí. Exatamente. E hoje a FIFA elogiou o VAR na Copa do Mundo, no comitê. Não, mas houve na falhas. reunião de comitê, elogiou. Houve falha. Também No falhou jogo lá. final teve falhas, por exemplo. Agora nós temos Fala, que entender Rodrigo. o seguinte, só para complementar, Tá. desculpe, Rodrigo, é que nós estamos lidando com uma tecnologia nova, né, com um processo novo. É.
Isso tudo Tem que leva esperar tempo. um pouco, é. Da mesma maneira, quando você, na Copa do Mundo de 2006, nós tivemos que usar o comunicador. Ou seja, são novidades que demoram tempo para que as pessoas, todos, né, inclusive as pessoas que assistem os jogos, se habituem. Né? Nós vamos falar disso ainda, vamos mas não falar. vale desmoralizar o VAR, como aconteceu agora há pouco nesse jogo do A gente do vai falar daqui Cruzeiro. a pouquinho Só de tô Copa mais- do Brasil. Fala, Deixa Rogério. só uma coisa que me incomoda um pouquinho. Quando o Bocardi, por exemplo, falar antes do jogo, eles foram orientados para deixar o jogo correr. Eu acho isso meio que inaceitável. Qual o jogo que é para não correr? Existe essa orientação? Por que um jogo a orientação é para deixar correr e existe aquele outro jogo para não deixar correr? Não, assim, nós estamos lidando aqui com o protocolo do VAR. Quando quem foi ao vestiário, né, abordou o que o protocolo determina, porque, digamos, tem uma jogada em que há uma jogada de infração de impedimento. Estamos aqui falando de maneira hipotética. Se o árbitro assistente levantar a bandeira e marcar, Acabou a jogada. o gol não vai acontecer. Percebe? Matou a jogada. Então, quando você não tem o VAR, isso é o que a regra determina. Mas a orientação, então, é todo jogo com o VAR deixar correr. Deixar aquele lance Jogada- se exaurir. Então, o cara cruzou uma bola, o cara está um pouco Lance na de frente área, ou não. né? Lance no Sim, meio. Você não vai marcar um impedimento, a infração. O cara faz o gol. Fez o gol, aí ele vai levantar a bandeira para dizer, olha, nesse cruzamento, para mim, esse jogador Houve uma irregularidade. Se envolveu em jogo ativo, ou seja, estava na posição, interferiu no jogo, interferiu no adversário, igual a vantagem por estar na posição, que são as 3 formas em que você tem a infração de impedimento. Aí o VAR vai entrar em ação para dizer realmente se aconteceu Então, isso o ou não. Guto Abla já chegou em São Paulo. Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas Guto, boa noite, prazer em recebê-lo aqui no estúdio da TV Brasil em São Paulo. A nossa pesquisa de hoje, Guto, é a seguinte: quem serão os finalistas da Copa do Brasil? A gente já teve um voto para Corinthians e Cruzeiro, um para Cruzeiro e Flamengo e um para Corinthians e Palmeiras. Qual é o seu voto? Boa noite, Guto. Boa noite aos amigos do nosso programa, o pessoal ligado aqui na TV Brasil. Eu acho que o Palmeiras vai reverter o resultado contra a equipe do Cruzeiro. Eu acho que o Palmeiras vai conseguir a classificação e vai acabar enfrentando o Flamengo, porque mesmo tendo empatado em casa e o Corinthians está tentando se organizar, eu acho que o Flamengo vai conseguir a classificação. Aqui em São Paulo vai ter um Palmeiras e Flamengo para decidir a Copa do Brasil e essa rivalidade nova, né, que nos últimos tempos está aflorada entre Palmeiras e Flamengo, vai decidir uma taça esse ano. Bom, o fato é, então, que o No Mundo da Bola vai acertar, porque as 4 opções foram dadas quatro aqui. diferentes. 4 opções Impressionante diferentes. isso, hein? Impressionante Pra você ver isso. como o equilíbrio está claro Pois aí, é. né? Então, só para a gente encerrar essa questão do VAR, se é para o jogo correr em todos os lances de impedimento, eu não preciso ter auxiliar na lateral em jogo que tem VAR? Não precisa ter. Ter o árbitro auxiliar? Não, você tem que ter porque quando ele percebe que aquela jogada é passível de uma infração de impedimento, ele vai sinalizar. Se você não tiver, o cara vai sair o gol e você não vai ter uma revisão, porque ele não vai ter sinalizado chamando a atenção de que, em tese, na ótica Mas ele só vai dele- sinalizar depois, então. Sim, depois que o gol aconteceu, que a bola muito bem. saiu pela Cara, linha. depois eu teria 2 perguntas Então tá bom. importantes para A fazer gente para ele. vai Tem nada a ver com o VAR, mas são 2 coisas muito Então interessantes. tá bom. Então a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos encerrando a pesquisa por aqui. Com você em casa, quem serão os finalistas da Copa do Brasil? Você responde no nosso WhatsApp, que é o 21 971489270.